Flamengo. A história se repete como o Palmeiras, é o que eu já até falei outra vez, em 22 e 23 o Palmeiras foi campeão sem necessariamente ir bem contra os times do G6. Em 24 precisava ir bem contra os times do G6 porque tinha um outro competidor numa batida mais forte. O Palmeiras chegou a ter o jogo contra o Botafogo com a possibilidade de empatar em casa para ser campeão e desperdiçou. E agora tudo indica que vai ser a mesma coisa, porque Flamengo e Palmeiras batem recorde atrás de recorde em relação ao desempenho deles mesmos nesse campeonato de pontos corridos. Ontem eu acho que o Palmeiras ele teve um meio de campo ineficiente, o Andréas não apareceu da mesma forma como estava aparecendo das outras vezes, o Felipe Anderson teve momentos ali, uns lampejos, mas também muito pouco, e aí o Palmeiras sofria para criar jogadas. A gente viu nas últimas partidas o Evangelista indo muito bem, o Andréas indo muito bem, o Felipe Anderson aparecendo, fornecendo muitas bolas para a dupla. Ontem isso não funcionou. E como se não bastasse o Palmeiras estar nessa produção baixa ontem, o Palmeiras ainda sofreu desfalques, 2 desfalques importantes no primeiro tempo. O Evangelista, que foi o melhor jogador do Palmeiras contra o River Plate na quarta-feira, e o Piquerez, que é um jogador fundamental para o Palmeiras nas últimas temporadas todas. Era um dos melhores do elenco e que agora com a chegada do GFT tenta ter essa diferença diminuída entre o titular e reserva, mas a gente ainda tem pouco material do GFT para observar. Então faltou para o Palmeiras qualidade no meio de campo ontem, porque os caras estavam abaixo. Quando entrou o Aníbal nem entrou mal assim, mas não é a mesma coisa que o Evangelista faz. Eu não gostei das opções do Abel Ferreira. Acho que ontem, quando machucou o Evangelista, ele poderia ter colocado o Andréas como um camisa 8 e ter colocado Maurício, Facundo, Sousa para jogar aberto, fazer uma substituição diferente. Ele preferiu manter o Andréas jogando aberto pela direita. Depois, no segundo tempo, ele insistiu em tirar o Vitor Roque, que ele podia já estar não no seu melhor momento fisicamente falando, mas é o cara que mais levava perigo para a zaga do Bahia. A zaga do Bahia inteira amarelada por conta do Vitor Roque. Os 2 volantes amarelados por conta do Vitor Roque, e ele tirou o cara que mais levava perigo. Então, não dá para concordar com as alternativas do Abel. Acho que ontem pouca coisa no Palmeiras deu certo. Aliás, o Giai também foi muito, muito mal. Também, assim, não parecia o mesmo Giai do começo da temporada, que estava até bem antes da chegada do Kelvin. Ontem ele foi muito mal, escapou algumas vezes ali de tomar um segundo amarelo, deixar o Palmeiras numa situação pior. Então, acho que foi um jogo muito ruim. E para entrar na polêmica, já posso entrar na polêmica? Pode. Claro que o gramado, eu não preciso falar nada que o gramado estava muito ruim. Os jogadores do Palmeiras caíam na grama e saíam com a camisa pintada. Não preciso aqui falar, quantas vezes eu já falei, que é uma vergonha a gente ter gramados dessa forma em vários estádios, né? O Castelão já teve, a Fonte Nova já teve, o Maracanã já teve. É uma vergonha, um absurdo, não pode ter um gramado desse. E não dá pra gente deixar de lado aqui também que, recentemente, o Abel Ferreira, ele reclamou, inclusive, do sintético do Palmeiras. O gramado sintético do Palmeiras estava ruim. Então, pelo menos desse lado, a gente pode falar que o Abel ele é justo. Ele sempre elogia quando o gramado tá bom, seja da Neoquímica, do Beira-Rio, do Morumbi, ele elogiou do Monumental de Nunes e critica, inclusive, o próprio gramado quando ele acha que tá ruim. O gramado da Fonte Nova ontem estava uma piada. Agora, o Rogério Ceni, ele foi bastante oportunista na hora de falar. Por quê? Primeiro ele falou, o Palmeiras só faz jogada direta. Veja, o Palmeiras nos últimos jogos tem se destacado justamente pelo oposto. Ele é elogiado porque passou a jogar muito bem. Porque o Andréas, o Evangelista, jogadores que precisam da bola no pé para dar ritmo ao jogo. E ontem, com aquele gramado, não dá para cravar que foi por isso. Mas com o gramado, o Palmeiras basicamente só teve realmente, aí sim, naquele jogo específico, ligações diretas. E a gente vai lembrar do Rogério... Só um parênteses. O gol do Bahia foi uma ligação direta. Foi uma ligação direta, exatamente. E a gente vai lembrar do Rogério, há 6 meses mais ou menos, ele esculachou o gramado da Fonte Nova, reclamou para o Bahia, disse que o gramado poderia lesionar seus atletas e disse, eu prefiro jogar num sintético do que jogar num gramado desse. Então ele é muito oportunista ao falar, não, quem tem sintético não pode reclamar da lesão, sendo que ele mesmo estava reclamando disso. E da ligação direta que, sim, há 6 meses o Palmeiras era um time muito feio de se ver, que só fazia ligação direta, mas hoje em dia não é mais esse time.
Então achei que o Rogério tentou aproveitar, lógico, estava no direito dele, venceu o Palmeiras, fez 6 pontos contra o Palmeiras, venceu no Allianz Parque e na Fonte Nova, mas ontem especificamente ele foi oportunista. O Thiago Ferreira aqui manda aqui. Ontem vimos o melhor futebol do Brasil perder para o Bahia, mas o técnico soberbo só fala do gramado e toda a mídia esportiva entra na narrativa. Ou ninguém percebe a tática do técnico ou a agenda positiva está se ampliando. E ainda detona a enquete. Enquete pífia e patética. Muito bem, Mauro. Sobre o jogo, sobre o grama, sobre as declarações. Sobre o jogo, sei que resumindo, o Palmeiras não jogou bem, o Bahia jogou bem. E o Ademir quase fez o segundo gol no final, né? Teve uma outra chance. O Ademir, que não fazia algum tempão, estava machucado. Eram 3 contra ele, né? O rapaz lá, o lateral esquerdo, que veio lá da Escócia, o Jeffrey, foi muito mal na jogada, né? Ele só deu uma balançada de corpo, o cidadão já ficou perdido na jogada e acertou um belo chute. Mas acho que o Bahia fez um bom jogo. O Bahia faz bons jogos, ele não consegue fazer os gols muitas vezes, é muito arame liso. Mas ontem ele conseguiu ferir o adversário. Eu acho que a atuação do Palmeiras ontem mostra o quão precipitadas são essas análises de esse é o melhor, esse está jogando mais. Você viu, o Palmeiras perdeu, o Flamengo venceu, joga bem. Eles estão envolvidos numa maratona que você não vai conseguir esse padrão de excelência. É coisa muito do imaginário. Eventualmente vão fazer jogos melhores ou piores. O próprio jogo de quarta-feira. Até os 42,5 o River Plate estava no jogo, gente. Aí saiu o pênalti, o Palmeiras mereceu classificar, mas não foi nadando de braçada. O placar agregado, ele não mostra muito pouco o roteiro. O roteiro teve uma dramaticidade. O gol de empate do Vitor Roque no começo do segundo tempo dá alívio ao palmeirense. Estava todo mundo, tá 1-0, o cara tá indo pro pênalti. Estava indo gol na Argentina. E o River quase fez o gol sem merecer, aos trancos e barrancos. O Everton fez uma defesa no pé do atacante. Pois é, teve aquela que trombou lá, que ele chutou, acho que foi o Sala, chutou, bateu em alguém, subiu, caiu atrás do Everton. Se ela cai na direção do gol, podia cair dentro do gol. Então, não foi tão simples assim. E os dois times vão sofrer com isso. Não tem como. É uma maratona muito pesada, vai ter boas e más atuações, enfim. E sobre a questão do gramado, assim, como se discute tanta coisa de liga agora, é só se discute dinheiro de televisão. Pô, cara, se tivesse uma liga de verdade no Brasil, não tinha gramado de plástico, piso de plástico. Não tinha. Nenhum lugar do mundo tem isso, só tem no Brasil. Nenhuma liga minimamente séria ou relevante tem piso de plástico. Gramado sintético, chamem como quiser. Ninguém tem. Né? Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Só campeonatos muito alternativos têm isso. Então, assim, acho que o Palmeiras não deveria falar também sobre gramado, não, sabe? Porque quem coloca aquele piso que já teve até o próprio Palmeiras sofrendo com troço grudando na chuteira do jogador, esse tipo de coisa. Agora, por que a Fonte Nova não tem um gramado bom? Não sei, porque só joga lá o Bahia também. O Vitória joga no Barradão. Você tem, não que justifique, mas você tem a explicação do gramado ruim. Por exemplo, Castelão, tem 2 times jogando lá, às vezes 3. Maracanã, mesma coisa. Não justifica, vire-se, você tem que ter um gramado bom. Mas você sabe por que fica ruim. Agora a Fonte Nova, só o Bahia joga lá, por que tá tão ruim? Tá tendo show, tá acontecendo o quê? Então, cara, talvez ele tenha que jogar lá no Pituaçu, um jogo ou outro, para recuperar o gramado. Como o Fluminense e o Flamengo, de repente, tem que sair do Maracanã, jogar em Brasília, Volta Redonda, sei lá onde, para o gramado dar uma respirada. E o mesmo vale para os times lá do Ceará, o Fortaleza e o Ceará jogando no PV eventualmente. Não tem outro jeito. O gramado realmente estava feio. Mas eu acho que ali a troca de farpas é muito de rivalidade de treinador. Eles se enfrentaram inúmeras vezes já. Com diferentes times que o Rogério treinou no futebol brasileiro. São Paulo, Flamengo, Bahia. E ele tem um índice bom contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que é muito provocação de rivalidade que existe entre os dois já, que é natural também. Você chamou, Juca? E empataram entre si. Chegaram... Estava 6-5 para o Abel em matéria de vitórias, ontem ficou 6-6. E acho que 3 empates. Mas diga lá, Arnaldo, e aí? Tudo. Gramado, jogo. Bom, antes do gramado, eu acho que o Palmeiras decepcionou muito. Né? Diferentemente do Flamengo, o Palmeiras enfrentava um adversário que jogou no meio de semana, jogou contra o Vasco, perdeu do Vasco, jogou o segundo tempo com 1 a menos o tempo todo, perdeu o melhor jogador, Jean Lucas. Então, era jogo para o Palmeiras. Essa questão do gramado é segundo plano. Eu acho que a discussão dos dois, acho que o Danilo tem razão em relação ao Ceni foi oportunista, e o Abel também. Aliás, nesses aspectos eles se assemelham. Eles são, quando ganham, eles têm coisas a destilar, quando perdem, não sabem perder os dois. Os dois não sabem perder, né? Nesse tipo de coisa, eles são bem parecidos. Agora, a situação toda era favorável ao Palmeiras. Né? E assim, não tinha questão física contra, tinha um banco
suficiente para elaborar uma outra estratégia para esse jogo. E acho que ficou pelo caminho. O Danilo salientou, são 6 pontos perdidos para o Bahia. São pontos que talvez... no último jogo, no jogo do Allianz, tomou gol na última bola, nem jogou tão mal. Perdeu 6 pontos para o Bahia, né? Então eu acho que eles vão fazer falta esses pontos. Em relação ao gramado, é o seguinte, os 2 gramados são lixo. Só que o gramado, o piso sintético não é uma opção. As pessoas não entendem, o piso sintético é uma opção econômica. Não é uma opção... É uma opção econômica. Para o negócio do Palmeiras girar, é necessário ter um piso sintético. Porque é aquilo, tem show todos os dias no estádio. É uma roda de dinheiro sem parar. E aí vamos na Liga. Ninguém quer perder dinheiro na Liga, só querem ganhar dinheiro. E a questão da discussão do gramado é uma discussão econômica também. Não tem qualidade. Ninguém vai comer a grama sintética ou não, ou a natural. A discussão é levar vantagem sobre o outro financeiramente. Então o Flamengo busca no direito de TV, o Palmeiras busca no gramado, tem mais show, e assim é. E nós vamos continuar nesse embate ridículo, né? Em que, numa situação, enquanto se coloca... Quando a CBF tem que levantar questões sobre fair play financeiro, sobre padronização de gramado, é porque a gente está roubado. E a gente depende da CBF ainda, porque os clubes são piores, cada um puxa do seu lado. E, na verdade, o Palmeiras nunca vai defender o gramado natural porque quebra o negócio dele. Simples assim. Quebra o negócio dele. Né? Essa é a situação. E nessas reuniões da Liga foi quase como foi feita uma trégua com relação a gramado, porque os clubes se uniram para justamente questões de diversidade. Sim, né? Não vamos cobrar agora gramado, porque... E aí, vamos lembrar que isso aí, os clubes se uniram na época em que os jogadores estavam fazendo um motim. Isso. E aí, nenhum dirigente comprou a briga dos próprios jogadores. Que torna a questão toda ainda mais absurda. E uma vírgula, Palmeiras e Cruzeiro, um dia antes vai ter show lá também. Vai ter show no Allianz Parque. Um dia antes do jogo. Daí dá pra... Então, aí é possível, com piso de plástico, como diz o Mauro, é possível que isso aconteça. Ter um show na véspera de um jogo decisivo. Né? Agora, até o gramado sintético pode ser ruim, como é o caso do gramado do Allianz. O Juca, o Rogério respondeu ao Abel, o Abel e também o Palmeiras reclamaram do gramado. O Trajano levantou a mão. Pode falar, Trajano. Não, é só para corrigir um pouco o que o Arnaldo falou. Não é que eles não sabem perder, eles não sabem ganhar, Arnaldo. Pode ser. Pode ser. Então, tá aí toda a discussão novamente colocada em discussão. Lembrando que o Palmeiras alega que, por culpa do gramado, 2 de seus jogadores saíram machucados, né? O Evangelista e também o Piquerez. Ô, âncora, veja bem, certas coisas que eu confesso para você, a essa altura da vida, me dão uma profunda preguiça, né? Porque é que nem discutir o calendário do futebol brasileiro. Eu não discuto mais. Eu cansei os meus dedos, a minha cabeça, de falar desse assunto, de propor calendários, de publicar. Então, a mesma coisa em relação a gramado. Mas desde que comecei na imprensa, que eu escrevo sobre o escândalo que é o gramado em geral pelo Brasil afora, desde sempre. E sempre com inveja do gramado de Wembley, as faixas, e pensava comigo e escrevia, mas como é que na Inglaterra, que não tem as condições de temperatura tão favoráveis como tem no Brasil, os gramados são bons e aqui esta porcaria, né? A Vila Belmiro, o Pacaembu. Aí, de repente, apareceu o Serra Dourada. O Serra Dourada era uma maravilha de gramado. Levavam até Atlético e Flamengo para jogar lá. E o atleticano até hoje não desculpa aquele jogo do Wright. Eu não falo mais de gramado. E eu me recuso a fazer avaliações técnicas quando não há gramados que sustentem. O exemplo que eu dei a minha vida inteira, o pianista até, infelizmente, já morreu. Eu dizia, deem um piano desafinado para o Arthur Moreira Lima e o concerto será ruim. E ele era um baita pianista.
Aliás, tem uma gravação dele com o hino do Fluminense, time do coração dele, que é simplesmente magnífica. Então é isso. Dê um instrumento, dê um violão ruim para o Baden-Powell, que também já morreu, e o concerto será ruim. Os gramados brasileiros já morreram faz tempo, e é por isso que grande parte dos jogos são ruins. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, porque eu acho que tem muito gramado bom. Porque a gente fica ressaltando os gramados ruins, é claro que todos deveriam ser bons, mas tem muito gramado bom. O do Mirassol é muito bom, o do Bragantino é bom, o do Vitória é bom agora, o do Juventude é bom, Esporte melhorou. o do Esporte é bom, o do Grêmio ficou bom, Do Inter é bom. o do Inter é bom, o Morumbi é bom, a Arena do Corinthians é boa. Então, também tem isso, tem muito gramado. A gente, claro que a gente está focando nos ruins, porque não deveria ter nenhum gramado ruim. Mas o que também indica o que o Mauro está falando, né? Se virem, Mas é uma façam mudança, gramados bons. Mas o ano passado tinha gramados piores, né? A gente falava mais de gramado do que se fala esse ano. Esse ano deu uma melhora. Agora, Danilo, o Palmeiras vai entrar nessa reta final da temporada pressionado na Libertadores, precisando agora alguma coisa, e no Brasileiro mais ainda, porque tá atrás agora. O Palmeiras... Vai ter que ganhar algum jogo de algum time. O Palmeiras perdeu o de cima. direito de empatar no Maracanã, que tinha até então, se o Palmeiras tivesse continuado, pelo menos por enquanto, né? É que o Mauro disse. Vai acontecer muita coisa até lá. Exato, vai continuar. Pode mudar tudo. Tem muita coisa para acontecer. O Flamengo tem essa sequência com o Botafogo e tal. A gente vai ter muita coisa. O Flamengo vai enfrentar o próprio Cruzeiro, não dá para saber. Nos sonhos do palmeirense, esse jogo pode ser um empate ou uma vitória do Cruzeiro. E aí o Palmeiras vencendo e vencendo depois o Juventude no jogo que tem a menos, volta a ter o direito de empatar no Maracanã. Mas hoje, na prática, o que o Palmeiras perdeu é esse direito do empate. O que eu acho que pode ajudar um pouco o Palmeiras, eu tenho a impressão que o Palmeiras vai ter um pouco mais de facilidade na Libertadores do que o Flamengo. Eu acho que a LDU é pior do que o Racing, embora a gente saiba Fora da a questão logística, né? Da altitude, isso complica um pouco a viagem e tudo. Mas o Palmeiras tem a vantagem de ter o avião próprio lá da Leila e tal. Ele consegue driblar um pouco melhor isso. Ontem mesmo acabou o jogo, 2 horas depois o avião da Leila estava decolando. O Palmeiras tem essa leve vantagem aí em relação a alguns adversários por ter o avião da Presidente. Então eu acho que o que o Palmeiras pode aproveitar é essa questão de jogar contra a LDU e não contra o Racing. Eu acho que a LDU é um time mais fraco, para ver como vai ser essa sequência. Eu estou bastante curioso, porque o Abel, até aqui, contra o Vitória e contra o Fortaleza, nas 2 vezes que teve jogo de véspera com a Libertadores, ele optou por poupar no Brasileirão. Venceu o Fortaleza e empatou com o Vitória fora de casa. Agora, contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, ele vai ter que poupar? Acho que não vai, né? Vai ficar ruim para ele poupar. Ainda mais se ele precisar vencer no Maracanã. Então, é uma decisão. O Palmeiras estava com o DM vazio, agora vai ter que ver hoje a avaliação do Evangelista do Piquerez. Acho que o Evangelista é uma lesão importante, porque era um cara que, no jeito que o Palmeiras encontrou de jogar sem pôr o Andréas de 8, estava sendo muito importante. Contra o River, o Andréas foi super bem marcado, mas o Evangelista sobrou em campo. Então é uma questão para avaliar nessa sequência, nessa maratona que vai ter. E vai pegar o Vasco num dos melhores momentos do Vasco no campeonato, talvez, porque o Vasco está subindo de produção. No melhor momento. Conseguiu, naquela sequência que a gente olhava, nossa, que difícil vai ser para o Vasco. O Vasco está conseguindo somar pontos. Venceu o Cruzeiro dentro de casa, não é pouca coisa, né? Então é um momento complicado para o Palmeiras enfrentar o Vasco, mas não tem o que fazer. Vasco, Bragantino, Palmeiras precisa ganhar todas essas partidas até chegar no outubro sangrento ali, que vai ser Flamengo, LDU, Cruzeiro, LDU. E o Cruzeiro, Mauro, é como eu e o Danilo.